Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade, Alziro Zaru responde. A lição de hoje é a vida de Jesus 5, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 31 de março de 1970. Somos gratos ao Centro Espiritual Universalista, CEL, da LBV, pelos esclarecimentos preciosos sobre a vida do menino Jesus. O que aconteceu com ele em Jerusalém? E na volta? Os que lhe ignoram a origem espiritual e a natureza do corpo, não fantástico e absurdo, conforme a expressão dos doutores presunçosos, mas perispirítico, dizem: que fez Jesus durante os 3 dias? Se aquele menino de 12 anos não andou vagando sozinho na escuridão da noite, quem o recolheu? Perguntas naturais, partindo dos que consideram Jesus um homem como vós outros. Entretanto, os que estudam as línguas e, por consequência, os costumes orientais, poderiam dar testemunho de que era frequente ver, sob aqueles céus, homens, mulheres e crianças passando a noite ao relento, envoltos nas suas capas. Em face do conhecimento que vos demos da origem do Cristo, do seu corpo fluídico, inacessível a todas as contingências da matéria, podeis compreender que o menino não se atormentou por uma pousada, não teve de se afadigar em busca de um albergue. Os que propõem tais questões deviam propô-las com humildade, com o sentimento da sua ignorância, com o desejo sincero de se esclarecerem, jamais com a incredulidade insolente, negando as manifestações espirituais e as revelações progressivas que trazem aos homens os segredos do além. A ciência das relações do mundo visível com o mundo invisível, a luz e a verdade, as vias e meios da evolução moral e intelectual, pelo saber, pela caridade e pelo amor. Eis o que aconteceu com o menino nos seus 3 dias em Jerusalém. Ao abrir-se o templo, ele entrava com a multidão
e com a multidão saía quando o templo se fechava. Uma vez fora e longe dos olhares humanos, desaparecia, despojando-se do seu invólucro fluídico e das vestes que o cobriam, as quais, confiadas à guarda dos espíritos prepostos a essa missão, eram transportadas para longe da vista e do alcance dos homens. Voltava para as regiões superiores, onde pairava e ainda paira, nas alturas dos esplendores celestes, como espírito protetor e governador da terra. Ao reabrir-se o templo, reaparecia entre os homens, retomando o perispírito tangível e suas vestes, que o faziam passar por criatura humana como outra qualquer. Quanto à resposta que deu à Virgem Maria, nem ela nem José a compreenderam, porque ambos, no momento, supuseram que ele se referia ao segundo como Pai, e não ao Pai Celestial, cujo reinado viera preparar no vosso mundo. Os que acham perfeitamente claro o sentido destas palavras, tais como se encontram no Evangelho, não sabeis ser preciso que me ocupe com o que respeita ao serviço de meu Pai? E entendem que devia ser claro também para Maria e José, uma vez que o anjo lhes anunciara ser Jesus, Filho de Deus? Esses esquecem que em José e Maria, revestidos da carne, imperava a imperfeição das faculdades humanas. Desde o nascimento, já o dissemos, Jesus vivia aos olhos de seus pais uma vida ordinária, no sentido de que seus atos exteriores não apresentavam nenhum cunho de singularidade relativamente aos homens, nada havendo neles que lhe caracterizasse a origem extra-humana. A impressão produzida pela revelação e pelos fatos que se lhe seguiram até o regresso do Egito se havia apagado pouco a pouco. A palavra pai, referida a José, foi o único ponto que no momento os impressionou, sem que, entretanto, o houvessem compreendido. Tudo que é de carne é obtuso. Se a existência de Jesus não causava espanto à Virgem Maria, nem a José, é que quando ela pensava na origem do filho, a inteligência se lhe toldava, com tanto mais razão quanto era necessário que a natureza do menino, tal como a revelação anunciara, não fosse ainda conhecida. Não vos admireis que Maria e José tenham referido ao último, como pai, a resposta de Jesus, nem de que Maria, dirigindo-se a este, se exprimisse desta forma: Meu filho, aqui estamos eu e teu pai que aflitos te procurávamos. Não só a Virgem se acreditava mãe de Jesus, por encarnação humana, e ao mesmo tempo divina e milagrosa, como também Jesus lhe chamava mãe. E devendo José passar perante os homens por ser o pai de Jesus, este até então lhe chamava pai. Não viste que, quando José pretendeu repudiar Maria, o anjo lhe disse que a tomasse por esposa sem lhe denunciar a gravidez? Ele, portanto, estava ciente de que devia passar por ser o pai do menino. E com efeito, do momento em que, apesar do estado de gravidez, embora esta fosse aparente, a mulher foi aceita. José se reconheceu o pai do nascituro. Ele ignorava quanto tempo esse erro devia durar. Repetimos, no trato com José, Jesus lhe dava o título de pai, o que dirigiu para ele o pensamento de Maria
ao ouvir a resposta do filho. Não sabeis ser preciso que me ocupe com o que respeita ao serviço do meu Pai? Esta resposta do Cristo foi a primeira referência feita à missão que vinha desempenhar na terra.